Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e seguindo essa nova temporada, né, com receitas da culinária básica. Então a gente começou com molhos brancos, as bases de molho branco, fizemos as bases de molho vermelho e hoje a gente vai então fazer caldo e também aproveitar para seguir esse caminho com risotos. Todo mundo gosta de um bom risoto e hoje ele faz parte dos grandes restaurantes, dos cardápios dos grandes restaurantes. Então o risoto é uma receita muito simples, extremamente econômica, você pode fazer com vários tipos de ingredientes, você pode fazer com carnes, você pode fazer com legumes. Então a gente vai explicar o passo a passo do risoto para você aprender definitivamente. Sem dúvida, né, você não vai mais esquecer e vai poder se divertir usando ingredientes que você tem no dia a dia ou então fazer risotos especiais. A gente vai falar de tudo isso no programa de hoje. Para começar, a gente vai falar de caldos. Então, para fazer um bom caldo, né, em vez de você usar aquele caldo pronto que vem cheio de conservantes, né, rico em sódio, vamos fazer um caldo caseiro que você pode aproveitar, né, no inverno, quando vier o inverno, para você fazer sopas, para você utilizar em várias receitas. Em vez de colocar água, a gente sempre acrescenta um caldo, porque daí faz toda a diferença, porque você está acrescentando mais sabor, ok? Para fazer um caldo de legumes, o que a gente vai precisar? Vamos lá. A gente vai precisar de cebola, cenoura e salsão. O salsão é o aipo, certo? Vem com as folhinhas, mas a gente vai utilizar somente o talo, ok? Maravilha. Então esse trio, cebola, cenoura e salsão, também é conhecido como meripoá. É a base dos ragus, os molhos de carne italianos, e também é a base de várias receitas. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar esses ingredientes. Vou trabalhar essa cebola e para o risoto, certo? É importante que você corte extremamente fina a cebola para ela não aparecer na finalização do risoto. Esse é um toque muito importante. E aí a gente vai então cortar ela ao meio. E com a faca eu vou fazer cortes bem finos. Dessa maneira. Virei. E aqui então eu vou cortar extremamente fina. Eu já deixo a cebola picadinha aqui e eu vou afinar esse corte. Então, deixar extremamente bem picado. Aí você me pergunta, você pode botar a cebola no liquidificador e triturar ela? Não. Utilize um multiprocessador se você não quiser ter o trabalho de cortar dessa maneira, mas o liquidificador, ele tritura a cebola por completo e separa o soro. Então, você nunca vai ter um cozimento ideal da cebola fazendo dessa maneira. Então, o melhor é cortar mesmo, né? Utilizar a faca e você vai ter um resultado muito melhor com a cebola dessa maneira, porque assim você pode dourar ela com calma. E para todas as receitas que pedem cebola, é importante você ter esse cuidado, não ter pressa, dourar ela por completo, deixar ela suar bem, né? Sem queimar. Cebola cortada, então vou reservar essa cebola que eu vou utilizar então no risoto. Muito bem, vou reservar então a cebola que a gente vai utilizar para fazer o risoto. Continuo com o corte da cebola, afinal de contas o caldo vai precisar dela. Então eu vou cortar ela em pedaços maiores, ok? Então a cebola eu cortei, cenoura a mesma coisa. Então, vou cortar 2 cenouras. E vou pegar os talos de salsão também e aproveitar. Tá aqui então o meripoá. Nosso amigo aspargo fresco, certo? Antigamente era difícil de encontrar, hoje você encontra, né, com facilidade. Então, ele tem
três partes: a parte da flor, a parte do caule e a parte aqui de baixo, que é extremamente fibrosa, e isso a gente não pode aproveitar. Se a gente tensionar, o que acontece? Ele quebra, ó. E é exatamente aqui onde ele quebra que a gente vai descartar essa parte. Descartar não, mas nós vamos utilizar também no caldo. Então, já acrescendo o sabor, vou reservar o aspargo para depois. Vamos para o caldo. Panela, fogo está ligado, aquecendo a panela, fio de azeite de oliva. E vamos então acrescentar os ingredientes. E vamos tostar esses ingredientes para eles soltarem mais sabor e a gente então ter o melhor resultado no nosso caldo. Então a cebola, a cenoura e o salsão e também os talos do aspargo. Agora o trabalho é dar uma dourada bem bacana nesses ingredientes, tá? Vou usar uma pitadinha de sal. Vai criando uma crostinha no fundo da panela, é isso que eu quero. E depois a gente vai então utilizar a água e vai deglaçar esse fundo. Deglaçar é retirar do fundo da panela ou da frigideira o sabor, né, que está ali. E isso então é muito importante. Muito bem, dourados os ingredientes, o que a gente vai fazer? Acrescentar água. Então, e agora sim, então, vamos deglaçar esse fundo, ó. E a água vai retirar, já trocou de cor, já deu uma coloração legal. Vamos dar uma esfregadinha no fundo da panela para realmente tirar toda aquela crostinha que ficou. Maravilha. Tampa até começar a ferver e vamos deixar isso ferver por mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, ok? Então aqui a gente tem um caldo de legumes. O que acontece? Ah, Rodrigo, como é que eu faço o caldo de carne, como eu faço o caldo de galinha, caldo de peixe? E para cada receita você vai utilizar frutos do mar, você tem que fazer o caldo que combine com essa receita. O caldo de legumes é universal, você pode usar em qualquer receita, ok? Então vamos lá. Para fazer um bom caldo de galinha, um caldo de frango, certo? O que a gente vai precisar? O trio aromático, cebola, cenoura e salsão. E também você pode pegar uma boa peça de frango com osso, porque o osso vai transferir um sabor muito importante para a receita, certo? E fazer o seu caldo de frango. Caldo de carne. Como é que eu faço o caldo de carne? A mesma coisa. Cebola, cenoura, salsão. A gente tosta esses ingredientes e acrescenta uma carne com osso, certo? Isso vai transferir o mesmo sabor, então, né, que precisa da intensidade do osso para passar todo o sabor da carne para um bom caldo de carnes. Se for de peixe, a mesma coisa, né? A gente utiliza toda a parte nobre do peixe para fazer alguma receita e as aparas todas a gente usa para fazer caldo. É assim que se faz nos restaurantes. Então, você pode fazer o seu caldo de peixe utilizando um bom peixe, cebola, cenoura e salsão. A mesma coisa. Tosta os ingredientes, dá aquela douradinha e depois acrescenta água e deixa ferver. Depois a gente coa, tira todas as impurezas e deixa o caldo bem limpinho. Isso é muito importante. Então, feito o caldo, agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos para falar de risotos. Assadores Arc, o gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour.
Música ao vivo nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias das 11 às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano todos os dias das 18h30 às 23h30. Dakota Steakhouse, no espaço Lifestyle do Iguatemi Caxias. Recém-inaugurada em Caxias do Sul, a Granvin é a mais nova casa de vinhos da Serra Gaúcha. São mais de 800 rótulos entre vinhos, espumantes e cervejas especiais. A Granvin vem com uma proposta inovadora com um ambiente diferenciado e atendimento personalizado. Delicatessen com diversos tipos de azeite de oliva, massas, molhos e ingredientes para você elaborar as suas melhores receitas. A Granvin oferece também Wine Bar, espaço para treinamentos e aulas de harmonização de vinhos. Venha conhecer e surpreenda-se com os melhores preços do mercado. Granvin Casa de Vinhos, Rua Bento Gonçalves, esquina Rua La Salle, número 2921, em São Pelegrino. Fone 3225-1266. Então vamos falar de risotos de legumes. Aqui bem representado o aspargo, mas você pode fazer com pimentão, você pode usar outros legumes, até para você que é vegetariano, uma bela opção, é um bom risoto, né, de legumes, ou simplesmente o risoto, que depois eu vou falar sobre isso também. Geralmente nos restaurantes tudo é feito com frigideira, e a gente vai fazer com frigideira, mas você pode fazer na panela tranquilamente. E nos restaurantes, como a gente precisa de agilidade, a gente já tem todos os ingredientes porcionados. E a gente faz dessa maneira. Por exemplo, um risoto de filé com gorgonzola. A gente salteia o filé, já tem a base do risoto pronto, a gente vai finalizar isso e o filé entra na finalização. O camarão, a mesma coisa. Então o camarão, o que a gente vai fazer? Saltear ele como a gente vai saltear o aspargo. Entenderam isso? Então é isso. A gente salteia o ingrediente que vai dar nome à receita e depois a gente vai finalizar como a gente vai mostrar aqui no programa. Ok? Então vamos aquecer a frigideira, deixar ela pegar uma temperatura. Eu vou pegar um pouco de manteiga, vou acrescentar um toquinho de azeite de oliva e vou saltear então os aspargos. Lembrando que sempre que a gente utiliza um ingrediente, a gente tem que salgar, porque ele não vai absorver da receita, seja um molho, seja um risoto, ele não vai puxar o sal para ele. Então a carne e o ingrediente que você está utilizando, o camarão, o aspargo fresco, o que for, você tem que salgar, ok? Então, pimenta do reino. E o legal de fazer em frigideira é isso, né? Eu vou trabalhar todo o risoto na frigideira. O que acontece? Eu já estou deixando o sabor do aspargo aqui. Então a gente vai continuar por aí, né? O ideal para você que não tem muita experiência é ir provando, certo? Pega um aspargo e prova. Ele tem que estar al dente. Então, lembrando que ele vai para a finalização do risoto. Então, é uma salteada para intensificar sabor. E a gente vai então já reservar. Está bem al dente. E é isso que eu quero. Olha só a coloração que fica. Ok? Mesma coisa eu vou fazer, então, um pouquinho de manteiga. Um toquinho de azeite de oliva. A mesma coisa eu vou trabalhar as flores. Então, pitada de sal, pimenta do reino, e aqui sim, elas demoram um pouquinho mais porque lá
estava com um tipo de corte, aqui são maiores, a gente precisa então chegar também, né, provando, você vai sentir. Como eu tenho o caldo já pronto aqui, ó, certo? O que eu vou fazer é acrescentar um pouquinho de caldo para a gente finalizar o cozimento e deixar com essa coloração perfeita, ele ficar al dente, ficar com a consistência certa, crocância, sabor. Eu não quero que ele cozinhe, se desmanche e fique molengo. Reservei. Sensacional. Agora vou deixar a frigideira aquecer de novo. Vamos lá. Manteiga. Azeite de oliva. Não quer utilizar manteiga? Não utilize. Mas ela vai dar um sabor muito especial e sem dúvida nenhuma faz toda a diferença. Aqui, então, a cebola extremamente bem picada. Um dos segredos de um bom risoto. Vamos dourar e suar essa cebola. E depois a gente vai dar os próximos passos de um risoto. Enquanto a cebola está dourando, vamos lá, vamos falar de arroz. E na Itália, né, se utiliza esse arroz, que é o arroz de grão curto, certo? Que ele é rico em amido. Aqui eu estou usando o arroz arbóreo, ele é mais rápido de cozimento, ele tem um pouquinho menos de amido do que o arroz carnaroli, que leva mais tempo para cozinhar. Então um arroz curto, em que a gente vai tostar esse arroz, né, para ele soltar mais amido. E o risoto a gente precisa ficar mexendo, porque quanto mais a gente mexe, mais amido esse arroz solta, que é o que vai dar a cremosidade que a gente busca num bom risoto. Cebola dourada, vou acrescentar então o arroz. E como eu falei, a gente vai dar uma tostadinha nesse grão. Não é torrar, gente, é uma tostadinha, certo? Para todos os risotos, o método é esse: fritar bem a cebola, acrescentar o arroz, tostar o grão do arroz e depois a gente acrescenta vinho branco, ok? Também vinho tinto, se você for fazer um risoto de vinho tinto, é o mesmo procedimento. Não utiliza nenhum ingrediente fora da receita, acrescenta o vinho e depois vem acrescentando o caldo, você vai ter um risoto de vinho tinto. E dessa maneira então a gente deglaça o fundo. E aqui começa o trabalho. Então o vinho entra e depois eu vou começar a acrescentar o caldo aos poucos. E aqui está a base da receita do risoto. E aí você pode fazer as variações que você quiser, ok? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com truques de cozinha. Hoje com risotos. Tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez aqui na Granvin para mais uma dica do Truques de Cozinha. Hoje a nossa dica é Bueno Bela Vista Estate, um Pinot Noir da Campanha Gaúcha, na divisa com o Uruguai. Vinho super leve, elegante e que agrada muita gente. Então, nossa dica de hoje é essa. Lembrando que a Granvin está na rua Bento Gonçalves, esquina com a La Salle, número 2921. E o telefone 3225 1266. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não?
O que você está esperando? São 4 ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50, espaço kids para crianças e o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com 2 estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves, fone 3214 1335. Pizzaria Caponata. Massa especial. Molho de tomates italianos. Ingredientes selecionados e preparados na hora. As pizzas da Caponata são entregues em hot box, chegando quente e crocante na sua casa. Pizzaria Caponata. Teleentrega 3028 6006. Há 25 anos no mercado, as Massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com um sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, Rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226 4504. Muito bem, gente, último bloco, eu acrescentei o vinho, então fritei a cebola, acrescentei o arroz, tostei o arroz, acrescentei o vinho evaporou, deixou só o sabor dele ali, o álcool evaporou, ok? Vou colocar uma pitada de sal, vou acrescentar pimenta do reino, e aqui a gente tem o nosso caldo pronto, certo? Então, o que a gente vai fazer é começar a acrescentar o caldo aos poucos. Aqui, o que eu vou fazer é sempre trabalhar com o caldo e com calma, né? Não é encher de caldo, a gente vai... Quando ele começa a pegar no fundo da panela, a gente vai, então, acrescentando mais caldo. Ele vai secando e a gente vai acrescentando o caldo aos poucos. Aqui eu tô com uma frigideira antiaderente que facilita, ela não gruda, ok? Mas se você estiver fazendo uma panela, ele vai começar a pegar no fundo. E essa é a hora, então, de você acrescentar mais caldo, ok? Fogo médio e sempre o cuidado para não queimar. Se pegar embaixo, é melhor transferir de panela e tirar então essa crosta que ficou, né? Porque ela vai acabar queimando e transferindo um sabor de queimado para a receita, ok? Chegou a hora de provar para ver como é que está o arroz, ok? Tá al dente. Na Itália, o italiano come o risoto extremamente al dente. Para nós, e depende de cada pessoa, tem uma preferência. Quem gosta al dente, né, finaliza o risoto. Aqui ele está bem al dente. Eu vou deixar ele cozer um pouquinho mais. Lembra que a gente salteou o aspargo e deixou ele pronto, né? Tá aqui, ó, bem verdinho, crocante. E agora então eu vou acrescentar o aspargo à receita. Que maravilha! Isso é muito bom. Muito bom. Arroz no ponto que eu quero, ou no ponto que você, quando for fazer a receita, vai decidir, ok? Se você quer mais al dente, se você quer um pouquinho mais passado. Cremosidade, perfeita. Agora vem a finalização do risoto, chama mantecar. Então a gente vai utilizar manteiga e um bom parmesão. Agora, então, é um ponto importantíssimo que a gente vai buscar a finalização da cremosidade, ok? E ele é finalizado dessa maneira.
Você quer uma receita mais saudável, não quer utilizar manteiga, utilize só o queijo, né? Mas sem dúvida a manteiga vai fazer toda a diferença, ok? E aí a gente vai com o parmesão que a gente ralou na hora acrescentar ao nosso risoto. Agora a gente vai então misturar esses ingredientes. Olha só a cremosidade que tá ficando. O queijo vai se derretendo, vai dando mais sabor. Por isso utilizei pouco sal. E aí tem essa questão. Como a gente vai utilizar um parmesão e ele já é salgado, então cuide com o sal. Depois, se precisar, a gente acrescenta mais um pouquinho. Aqui, então, ele está pronto. Desligo a chama, misturo bem. Vou acrescentar a tampa e deixar ele descansando por 2 minutinhos. Muito bem, gente. Então, tá aqui o risoto. Olha só, cremosidade perfeita, consistência perfeita, ele descansou, né? O aroma tá maravilhoso. É isso, muito fácil de fazer. Então, vamos lá. Finalizar. Vocês lembram que a gente salteou as florzinhas do aspargo, então elas estão aqui e agora então a gente vai utilizar como um bom prato italiano, um bom azeite de oliva. Aqui então um belo risoto de aspargos. Outra maneira que a gente tem de empratar, e quando a gente tem eventos também, você pode servir, né? Seja no aniversário, tem os canapés rolando ali, quer servir um prato quente, uma opção de cumbuquinha, tá? Você servir o risoto na cumbuca para os seus convidados. Também uma bela maneira, né, de você servir num jantar a dois, uma bela pedida, né? Tá aí, não tem segredo nenhum. Mexendo sempre, com toda a calma do mundo, você vai elaborar qualquer receita de risoto. Essa foi a ideia do Truques de Cozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.